Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou o momento da gente dar o pontapé inicial em mais uma reflexão sobre a nossa lição da Escola Sabatina. Esse espaço, como você já sabe, esse canal, o canal Cristãos Cansados, é um espaço para você poder refletir, estudar, abrir sua mente para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E nessa série desse segundo trimestre de 2024, dos meses de abril até junho, a gente está estudando o tema do grande conflito, a batalha cósmica entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. E hoje a gente vai entrar num tema semanal aqui, bastante interessante, que é sobre se manter firme sobre a verdade, né? E a gente vai começar imaginando aqui sobre uma história de uma cidade, de um local muito importante da época ali antiga, após os discípulos, né? Que é a antiga cidade de Esmirna, uma cidade muito vibrante, histórica. Hoje você pode conhecê-la, você pode até pesquisar no seu Google Maps como Izmir, I-Z-M-I-R, bota lá no Google Maps que você vai ver onde é a localização dessa cidade. Mas a questão é que Esmirna, ela ocorre ali, ela está situada cerca de 60 anos após a redação, a escrita do livro do Apocalipse. E o líder daquela igreja local, uma das igrejas que João, o apóstolo, o profeta João, né, ele ajuda a fundar, após esses 60 anos, né, João já morreu e tudo se passou ali, a igreja continua firme e um dos seus líderes é um cara chamado Policarpo. E Policarpo, como tal, como líder dessa igreja, uma igreja que foi perseguida, Policarpo ele foi martirizado, ele foi perseguido, preso, martirizado por causa da sua fé, uma fé inabalável, onde ele tinha firme a sua convicção no evangelho e por causa disso ele sofreu o que sofreu. E essa história que aconteceu ali com Policarpo e tantos outros cristãos da sua época, é uma história que ecoa justamente a jornada de fé que a igreja como um todo enfrentou durante a Idade Média, ali mais ou menos entre 538 e 1517 depois de Cristo. Esse período ele é um período muito marcado por essas ameaças à igreja, tanto ameaças de dentro quanto ameaças de fora, perseguição e tudo mais. Mas o que a gente percebe nessa história e no decorrer desses fatos que vão sendo relatados é que, mesmo diante de muita ameaça, a fidelidade continua sendo um tema poderoso que percorreu não só a história de Policarpo, mas de tantas outras personagens, tantas outras narrativas que a Bíblia coloca pra gente. A Bíblia ensina que, assim como Policarpo, muitos outros no decorrer da história, tanto da história bíblica quanto na história pós-bíblica, assim como eles, nós devemos manter a nossa fé independentemente das provações que nós venhamos a enfrentar. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, por exemplo, a gente encontra um encorajamento que Jesus fala a João, e João escreve, né? Ele diz assim: seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. E essas palavras, elas foram escritas justamente para a própria igreja em Esmirna. Essa é uma mensagem de esperança, de perseverança em tempos de angústia, de perseguição, de sofrimento e até de morte. E aí, durante a Idade Média, a igreja ela enfrentou, sim, seus inúmeros desafios, desde questões internas como heresias, falsos ensinos a respeito de Cristo, do Evangelho, até questões externas como perseguições, prisões, morte. Só que, no entanto, o segredo para manter a fé é o mesmo naquela época e ainda não mudou. Ele está fundamentado no princípio bíblico que nos ensina a olhar além das circunstâncias imediatas e confiar na promessa de que Deus ele está conosco. Não importa o quão árduas, o quão duras sejam as provas que nós venhamos a enfrentar. Um exemplo muito prático disso é a história de Daniel. Daniel ali com seus amigos em Babilônia, mesmo diante de uma ameaça de morte, eles se recusaram a adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Eles escolheram ser fiéis a Deus, independentemente das consequências. E com isso eles demonstraram uma fé inabalável. E essa fé, ela deve ajudar a gente, nos inspirar a imitá-los dessa mesma forma.
Como é que hoje nós podemos aplicar esses mesmos ensinamentos nas nossas vidas? Talvez você viva num lugar que ainda não esteja perseguindo ou aprisionando pessoas, né, por causa da sua fé, mas ainda assim todos nós, em certo grau, enfrentamos algum olhar estranho, alguma desconfiança, alguma fala por trás das nossas costas. Como a gente lida com isso, quanto mais difícil vai ficando? Primeiramente, a gente precisa se fortalecer na nossa compreensão da palavra de Deus. Como? Aplicando o tempo todo os princípios da Bíblia nas nossas decisões diárias. Buscando, refletindo diariamente na Bíblia e entendendo como esse entendimento pode mudar a nossa prática, pode mudar as nossas decisões, a nossa forma de se portar. E além disso, em momentos de provação, nós podemos buscar apoio na comunidade de fé. A gente precisa se lembrar de que a oração, de que o encorajamento mútuo, né, estar ali uns pelos outros, tudo isso é essencial para a gente manter a nossa fé viva. Então, a lição da igreja de Esmirna, de Policarpo e tantos outros ao longo da história é uma lição muito clara. A verdadeira vitória está em permanecer fiel a Deus, não importa o que ocorra. Que esse vídeo, essa reflexão, inspire você a pensar um pouco mais, a refletir sobre a sua própria jornada de fé. E com isso, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar as suas próprias experiências e, claro, se inscrever aqui no canal para mais reflexões inspiradoras, se você ainda não fez isso. Lembre-se, mantenha-se firme, pois a promessa de Deus é de uma coroa de vida para aqueles que são fiéis até o fim.